candidato? Foi definido isso hoje? Sou candidato à reeleição. A presidente? Não, a reeleição. Reeleição em São Paulo, como eu tenho dito. Vocês discutiram isso hoje? Não, isso aí já está claro. O que eu vim aqui é fazer uma visita de cortesia. Eu vou vir visitar um amigo, uma pessoa que para mim é muito importante, foi importante na minha história, que eu tenho em consideração. Os amigos são amigos nos momentos bons e nos momentos ruins. O presidente está passando por um momento difícil e é nesse momento difícil que os amigos têm que aparecer, têm que dar a mão, têm que prestar solidariedade. É muito triste ver o presidente na situação que ele está, assim, a gente conversando e ele soluçando o tempo todo, né? Isso ainda é consequência das várias cirurgias que ele fez, consequência do atentado covarde que ele sofreu, que quase ceifou a vida dele, não ceifou pelas mãos de Deus, e o presidente ali, né, tirando força, sofrendo muito. Então a gente está aqui para prestar nosso apoio, prestar nossa solidariedade, para estender a mão, isso sem nenhum tipo de interesse. A gente vai estar aqui do lado dele sempre, né, para dizer, estamos juntos, sou grato a tudo, presidente, pelo que você me fez, pelo que você me proporcionou. Você vai sempre contar comigo, você sempre vai ter aqui na minha pessoa um amigo. No momento bom, no momento ruim, o momento é ruim, nós vamos estar juntos, independente de qualquer coisa. E vamos continuar lutando pelo Brasil. O capacho, digo, o pior governador da história de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o estado passando por diversas dificuldades, pessoas morrendo envenenados com bebida, que tem denúncias aí de ter adulteração em refinaria e o dedo do PCC, em fintechs, em postos de gasolina, agora em refinaria, agora em bebida, e ele gastando dinheiro público para ir a Brasília ver o condenado por formação de quadrilha, chefe da organização criminosa, Bolsonaro, que ele diz que está numa situação horrível. E eu desejo melhoras para o ex-presidente. Não gosto de ver ninguém sofrendo, ninguém merece, nem um atentado, nem uma pessoa que não Bolsonaro merece passar por nenhum tipo de coisa. Só que o Valdemar da Costa Neto disse que se ele fosse liberado estaria são, perfeito para fazer campanha e ser presidente de novo. Só está doente, preso. A gente vê que ele está doente, vírgula, né? Porque para fazer conchavo pela anistia, fazer conchavo com o filho nos Estados Unidos e receber político, ele está de boa lá, com a sua TV tela plana de 70 polegadas e tudo de bom numa mansão paga pelo PL sem gastar um centavo. O salário dele, com várias aposentadorias de mais de 100 mil por mês, é livre. Vai só acumulando na conta, porque ele tem mais outro salário do PL, ele e a mulher, que passa de 60 mil, aluguel pago pelo PL, uma casa de 90 mil reais, ele não quer morar numa casa qualquer, uma mansão, né? E acho que tudo, até a cesta básica, tudo é dado pelo PL. Eu não consigo entender como uma pessoa condenada por atos contra a democracia está recebendo dinheiro público do fundão eleitoral e do fundo partidário para bancar a regalia de um traidor da pátria que está lá com o filho nos Estados Unidos tramando contra o Brasil. E ele do lado de outro aí que ficou milionário com rachadinhas, que disse que é, aí a matéria, é o padrinho é a padrinha, o Tarcísio para candidato a presidente, mas que é com anistia. Se não tiver anistia, não tem apoio. E ele tem tempo para ir lá, não foi na posse do Supremo Tribunal Federal. Como é que um governador do estado mais importante do país não compareceu à solenidade da Suprema Corte Brasileira? O que mostra que ele vai ser mais um bolsonarista, igual o chefe dele, a se voltar as costas contra o judiciário brasileiro e ficar com aquelas picuinhas caso fosse eleito, que jamais será. Ele não merece nem governar São Paulo, o estado mais importante da federação, tirando a União, é o segundo orçamento, e está cheio de problema lá. Enquanto isso, ele está indo para Brasília visitar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai ficar muito tempo lá, ele pode ir qualquer tempo depois, poderia cumprir todas as tarefas que ele tem. São Paulo está afundado até o pescoço, numa área movediça aí que o PCC está formando, com diversas áreas que a polícia está se desdobrando. Essa é uma denúncia que ele e o Derrite estão inflando o número de fuzis apreendidos com fuzis e armas de policiais acusados de crimes. Que a nota da secretaria, segundo a matéria, diz que é normal, mas é vergonhoso, né? Camufla aí os números da ação da polícia. E é uma vergonha. E o Tarcísio de Freitas, que não tem tempo para cuidar dos problemas de São Paulo, que não são poucos, são muitos, tem tempo para gastar dinheiro público para ir tramar contra
o Brasil, porque a PF passou meses e meses investigando, fazendo um inquérito cauteloso, gastando dinheiro público, apresentou esse inquérito, a PGR depois passou meses avaliando, gastando dinheiro público, o STF passou meses avaliando e julgou, gastando dinheiro público, para eles, os políticos, na surdina, na calada da noite, se reunirem e anular tudo isso. Um golpe tremendo contra o país. Como eles viram que a anistia estava um nome muito usado pela esquerda nas redes sociais e estava impopular, agora estão chamando de dosimetria, que é a mesma picaretagem, é impunidade. Esses elementos que sempre repetiram que bandido bom é bandido morto e que o presídio é confortável, que quem não quer cometer crime, não quer ir para o presídio não cometa crime, agora eles querem anistiar pessoas que estavam lutando contra a democracia e planejando a morte de autoridades. E ele se diz cristão. Finais de semana ele está na igreja orando, não sei como ele não queima a língua, citando passagens da Bíblia, fingindo ser cristão, porque cristão não é contra trapaças, contra a justiça, não é contra a nação. Balaão é uma prova disso, tramou contra Israel, foi punido. Quem está nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, tramando contra o Poder Judiciário, está tramando contra as autoridades constituídas. Queriam dar um golpe de Estado. E ele, aí eu não sei como ainda não está no inquérito, por coação à justiça, junto com Malafaia, porque ele está aí, ele repete, hoje ele repetiu de novo. Tem que fazer anistia para pacificar o Brasil. O que ele quer dizer com isso? Que se não aprovar, o Brasil não tem paz. Está chantageando o Congresso e chantageando o Poder Judiciário. O que é uma coisa horrível. Eles perderam a eleição, não se conformaram, foram tentar dar o golpe, foram condenados, não se conformaram, eles não se conformam. Eles continuam chantageando o Brasil, como Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos chantageando o Brasil. Ele já deveria estar aí no inquérito do golpe por coação à justiça e por impedir as instituições brasileiras de trabalhar. Perderam a eleição, não se conformaram, foram tentar dar o golpe, foram condenados, tem que se conformar. Perdeu, mané, como disse o Barroso. Perdeu. Foi condenado, tem que se conformar, cumprir a pena e ficar quieto, calado. E se ele tiver coragem de concorrer, que concorra, substituindo o chefe dele, que ele vai, se fosse eleito, jamais será, seria muito pior do que o Bolsonaro, porque o capacho, não só do Bolsonaro, mas da Faria Lima, só faz tudo pelos ricos e para prejudicar os pobres. Se ele encher o São Paulo de pedágio, ele vai fazer isso no Brasil inteiro e aumentar impostos e privatizar tudo o que ele puder na vida. Ele é muito pior do que o Bolsonaro. E ele fica repetindo que a situação do Bolsonaro é uma situação deplorável, que ele fica solucionando o tempo inteiro. Ele zombava das mortes na pandemia e está aí muito bem. Ele pode ter muitos problemas, passou por cirurgia, recebeu aquele atentado, aquela facada, mas depois da facada ele fazia motocicleta todo domingo, andava de jet ski, andava de lancha, nunca se queixou. Ele só começou a se queixar de novo com as investigações e com a punição da condenação. Aí ele começa a ir no hospital, a chamar o médico, todo dia ele está chamando o médico para dizer que está doente. Agora, se for anulado as penas e ele voltasse a ser candidato, ele estava sozinho aí dizendo que tinha um histórico de atleta. Pode anotar aí. Como o Valdemar disse, se ele fosse liberado, estaria são, tranquilo para ser candidato. E uma candidatura, fazer campanha no Brasil inteiro, que é gigantesco o Brasil, é continental, ele aguentava fazer motocicleta todo domingo. E a Michele chorando, lágrimas de crocodilo na avenida, dizendo, um velho amordaçado, como é que ele vai pular o muro, passou por não sei quanta cirurgia. E como ele pode ser candidato? Como ele pode estar tramando aí? Como ele pode estar recebendo dinheiro público para fazer campanha e fazer trama nos bastidores no Congresso? Ele e esse outro filho dele aí estão sempre tramando contra o Brasil, tramando para atrapalhar o governo, tramando para aprovar leis contra a nação, para proteger político, e aí ele não está doente. Ele deveria se arrepender, aproveitar o dia de São Miguel, Arcanjo, que foi decretado aí que vai ter no Brasil, pedir perdão ao Brasil, assumir os crimes e pedir perdão à nação, porque ele não sabe até que dia está vivo, e parar de tanta ganância. Ele já tem milhões na conta, mas não vai levar. Ninguém leva para outra vida. O caixão não tem gaveta, então não adianta ele juntar tanto dinheiro. Ele deveria pedir perdão à nação, esses traidores da pátria, todos eles, inclusive o Tarcísio de Freitas, que se diz cristão e vive pregando a Bíblia nos cultos, deveria saber que Cristo foi morto por
uma intervenção militar dos romanos, foi crucificado e torturado. Então, ele pare de ser hipócrita e vá defender o Estado dele que está sendo tomado pelas organizações criminosas.